Quando acolho aqui e saúdo com muito afeto Dom Alexandre Ataíde, lá do Pará, na Amazônia, a Cruz Santos, a minha querida professora aqui de Goiânia, Joyce Cabral, amicíssima companheira de luta e de fé na humanidade, e Mariluce Rossi. Eu saúdo a todas vocês, incluindo-as, neste acolhimento aqui ao nosso programa Reflexão do Evangelho. O Evangelho, neste domingo, dia 23 de junho de 2024, quando o nosso povo comemora em todo o país, principalmente no Nordeste, São João, o Evangelho de hoje é São Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, que convido a que vocês leiam aí onde estiverem, comentem com outras pessoas, debatam um bocadinho em reflexão, em oração aí, para nos encontrarmos para a nossa reflexão conjunta, logo após a vinheta, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quem de nós já não passou, e sem garantia de passar a qualquer momento, por um verdadeiro olho de furacão? Com absoluta insegurança, com sensação de ameaças, inclusive à própria vida, com um sentido de sufocamento, enforcamento e de fim do caminho. Quem de nós já não passou por isso? Quem de nós livra-se de não passar por uma situação dessas? Pois bem, neste Evangelho, nós destacaremos, nesta reflexão do Evangelho, 3 pontos que me parecem ser muito tocantes em relação às vidas de todos nós. O primeiro ponto é aquele em que os discípulos instigam, provocam e até ofendem Jesus pelo fato dele dormir tranquilamente na popa do barco, enquanto a tempestade no meio do lago da Galileia se desenrolava. E o segundo ponto, que me parece muito importante, é quando Jesus, chamado por eles, despertado por eles, se levanta e lhes pergunta: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E a respeito disso, São Marcos comenta: eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, e aqui vem o terceiro e último ponto: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? No primeiro ponto que destacamos aqui é essa questão do repouso de Jesus em meio a uma tempestade para os discípulos, navegando com ele, assustadora, intimidadora, apavorante, enquanto ele descansava.
Não é a primeira vez que Jesus se demonstra descansando em meio a tantos tumultos. E aqui é bom que a gente destaque que Jesus, ao descansar, demonstra cansaço por causa do ambiente não somente tempestuoso no meio do lago da Galileia, mas por todo o contexto dentro do qual se inscreve o lago e a sua tempestade. Ora, antes, nas reflexões dos domingos anteriores, destacamos o quanto Jesus foi provocado, maltratado, desrespeitado. Quer seja por permitir que seus discípulos apanhem espigas de milho em pleno sábado e as comam para saciar a fome, quer dentro da sinagoga, quando ele vislumbrou e parece, segundo Marcos, ser o único que viu um homem com uma das mãos ressequidas. Logo começou, depois do seu ato de solidariedade, de salvação, de cura do homem, a receber uma armadilha que se estenderia até a cruz, de perseguições e de morte. E também quando, numa casa de pescadores, em Cafarnaum, aí próximo do Lago da Galileia, Jesus conversava com a multidão, quando houve um tumulto, um burburinho, com seus familiares, seus próprios familiares, acusando-o de estar fora de si. E os fariseus dizendo que ele era tomado por Belzebu, o deus dos estercos e das moscas. Tudo para diminuir Jesus, para caracterizá-lo como louco, como endemoniado, como pessoa a ser amarrada e tirada fora da sociedade. A tempestade atingia Jesus desde sempre. Tempestade emocional, tempestade ideológica, tempestade religiosa, tempestade política. Sempre Jesus foi fustigado por tempestades humanas provocadas pelas pessoas incomodadas com ele. Então não tinha por que Jesus não descansar na vivência de mais uma, que não era provocada pelo ser humano, mas pela natureza, em sua harmonização, em seu ambiente, nos movimentos das suas ondas. Embora o mar, e provavelmente isto habitasse mentes e corações dos seus discípulos, sempre, tradicionalmente, milenarmente, tenha sido, nas mentes humanas, povoado por fantasmas, por monstros extremamente perigosos, como descreve a primeira leitura aqui dos textos indicados para esse domingo, com Deus falando com Jó no meio de uma tempestade em alto mar. O mar sempre surgiu como ameaça. Jesus não se deixava guiar por essas orientações monstruosas, míticas, de comandos divinos, transcendentais e superiores, mas dormia no meio da natureza, em sua dinâmica própria. Descansava por conhecer as leis da natureza. Então, já neste primeiro ponto, se percebe duas coisas significativas. Uma é o descanso de Jesus, a compreensão que Jesus tinha da natureza,
E outra, perturbação dos discípulos ao acordá-lo. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Eles viam aquilo já como perecimento, como afundamento, como afogamento, como tragédia. Esse é o segundo ponto. Já que o mar faz parte, esse lago grande que faz parte, também chamado por mar, porque tinham acesso ao oceano, esse mar também do outro lado acolheu na margem oriental Jesus e seus discípulos, e quem o recebeu foi um homem tumultuado mentalmente. Na época se chamava isso de habitado por demônios, e demônios poderosíssimos. Quem o acolheu foi esse homem, que vivia nos cemitérios, rebentava com os túmulos, subia os morros e gritava de lá à noite, assustando a toda a população. Então haviam tempestades mentais, que o próprio homem chamou de legião. E legião é uma indicação de que o homem se sentia atacado por exércitos poderosos romanos, Império Romano. Tal era a força que o fustigava, que o perseguia, que o ameaçava. Então, o mar, por dentro e pelas bordas, era habitação de medo, de sustos, que agora assustam os discípulos. E o segundo ponto é quando Jesus se levanta. Como descreve Marcos, assim, de forma bem direta, se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. Daí Marcos comenta: o vento cessou e houve uma grande calmaria. Calmaria nas ondas, calmaria nas águas, calmaria da ventania que desapareceu, mas não nos discípulos que se encontravam agitados. Discípulos que eram pescadores também, eram profissionais da pesca. Jesus se dirige a eles e pergunta: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Então aqui Jesus tratou da questão do medo. E a palavra em grego aqui, na língua em que escreveu São Marcos, é covardia. Por que sois tão covardes? Ora, a covardia era o contrário de coragem. A coragem é uma palavra que vem de couraça, que era aquela armação que os soldados impunham sobre si mesmos para impedir serem flechados pelos inimigos, até se transformar num valor espiritual, cultural, da própria alma. Era uma virtude, coragem. Mas os discípulos se encontravam despidos de coragem, tomados pela covardia e pelo medo. Por isso eles correram para Jesus. Tudo indica aqui, na maneira como Marcos escreve, como lemos, que eles fizeram de tudo para salvar a viagem e o barco antes de chamar Jesus. Não o conseguindo
atormentados cada vez mais, acovardados cada vez mais. Só então chamaram Jesus. Mas Jesus não deixou de lhes perguntar: por que sois tão medrosos? Por que sois covardes? Então, o que aflige aqui, que vem em segundo momento, não é falta de fé. A falta de fé se liga a uma outra coisa que está mais embaixo. Aqui, esta perturbação toda, este pânico, esse estado de pavor que pode tomar conta de qualquer pessoa, e aqui não há nenhuma crítica, nem um reparo, nenhuma distorção quanto a estas possibilidades humanas. O que contradiz a coragem é o medo. O que contradiz o pavor deles não é a falta de fé, mas a covardia. E isto temos que destacar. Cada vez mais, no mundo meio que parecido com este barco, sacudido por todos os lados, o medo cresce nas pessoas. Com a crise do capital, com a crise do império capitalista, os empregos desaparecem, os planos de saúde são apagados, as contas são fechadas e as pessoas são tomadas pelo medo da fome, da doença, da habitação, da segurança, de tudo. Com a crise climática que sacode o planeta para todos os lados, ora em pontos inacreditavelmente atingidos pelo calor, hoje fervendo de calor, com a temperatura acima, muito acima da normalidade. Outros, águas, enchentes, não há tragédias porque isso foi planejado para ser assim, planejado pelos próprios grandes negócios, interesses egoístas, insensíveis para com a natureza, para com respeito à natureza, crescem e o medo aumenta. O medo de morrer sufocado, de perder tudo, como muitas pessoas vêm perdendo tudo. E os pregoeiros da salvação após a natureza, após a história, após o planeta, aparecem por toda parte se aproveitando do medo que cresce cada vez mais, adoece as pessoas, apavora as pessoas, se transformam em verdadeiros problemas mentais, como o gadareno do outro lado do lago. Os exploradores do medo, aqueles que se aproveitam da situação para encher igrejas e religiões de pessoas assustadas, sem nada fazer por elas a não ser aumentar ainda mais seu medo e seu pavor. Pessoas desses ambientes, pregadores e pregadoras desses ambientes, dizendo que não adianta fazer nada para salvar o planeta, nada com responsabilidade climática, nada com carinho ecológico, porque o mundo acabará mesmo, acabará pelo fogo, se aproveitando do medo das pessoas. Como disse Leandro Carnal, professor Leandro Carnal, historiador Leandro Carnal, pensador Leandro Carnal, hoje as igrejas se encontram muito mais cheias de pessoas com medo do que pessoas com amor. Não foi o que Jesus fez aqui. Ele não se aproveitou do medo dos seus discípulos. Ele perguntou:
que sois tão medrosos? Por que sois tão medrosos e covardes? Por que sois tão inseguros e apavorados? E como Jesus ia em missão da realização do reino, da instituição do reino, da encarnação do reino, da radicalização do reino, ele acalmou a tempestade e continuou a viagem sem explorar as fraquezas dos seus discípulos. Talvez falte para muita gente esta compreensão da missão, de que precisamos atravessar, precisamos nos organizar no meio da tempestade e vencê-la, e não amedrontar ainda mais as pessoas e a nós mesmos, adoecendo-as psicológica, emocional, mental e em tudo fisicamente. Por isso Jesus pergunta: ainda não tendes fé? Para chegar à última questão, quando seus discípulos agora se perguntam uns aos outros, buscando a resposta que lhes faltava desde o início desta viagem. Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Esta é a grande pergunta que provocou a redação do Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? Quem produziu foi exatamente a comunidade de Roma, a comunidade cristã de Roma, a comunidade primitiva, da cabeça do império, que lidava com essas angústias tremendas, sendo perseguida em alto mar, em terra, nas ruas da capital, nas catacumbas, em toda parte. As ondas do medo atingiam, sufocando a todos. E principalmente com a pergunta: quem é este Jesus de vocês que vocês seguem? A própria comunidade puxava para si, tomava essa pergunta para si mesmo: mas quem é este que está aqui conosco no barco que nós não sabemos quem é? E esta é a grande pergunta. Muita gente ao longo da história deixou de fazer esta pergunta honesta, porque acham que quem crê não deve perguntar. Quem crê não deve ter dúvidas. Por isso Jesus perguntou anteriormente: ainda não tendes fé? É preciso que a fé levante esta pergunta: quem é Jesus? É um charlatão dos charlatões usado para levantar dinheiro, para fazer propaganda de charlatão? Um curandeiro? Um acalmador de natureza? Quem é Jesus? E a resposta não está somente na calmaria que ele provocou como bênção de harmonização da natureza, do ser humano no meio da natureza, na relação com a natureza que é criação, que é boa, mas com a própria travessia ao encontro dos gadarenos, ao encontro de Decápolis, ao encontro das comunidades que estavam do outro lado completamente abandonadas, seja pelo Império Romano ou quando eram tomadas pelo Império Romano.
pelas legiões romanas, abandonados pela religião oficial, abandonados pelo culto do templo em Jerusalém. Lá foi Jesus ao encontro. Este é o imperativo da fé. É nos dirigirmos sempre e sempre ao povo. Por mais problemas e tempestades mentais que esse povo sofra, é lá que devemos nos encontrar como Jesus se encontrou. É lá o nosso lugar. É lá que se realiza a missão. Não é um passeio pelo lago. Não é uma realização de projetos pessoais. Não é a busca de satisfação de coisas que eu quero fazer agora, de sonhos que eu quero realizar agora, mas da missão que vai ao encontro das pessoas, a missão do reino de Jesus, que ele veio trazer e realizar, o reino do serviço, o reino que vai às casas, o reino que vai à sinagoga, o reino que vai à praia conversar com o povo, como antes aconteceu aqui na partida de Jesus, que a multidão se encontrava ao escutá-lo, a falar de dentro dos barcos. Este reino toma conta de tudo e é preciso que nos movamos na realização dele. Isto é fé, isto é perceber Jesus como Jesus é, e não com picaretagem, com uso indevido do nome de Jesus, da pessoa de Jesus, com agenda de engorde de igreja e de engorde de contas correntes e poupanças de investidores na religião. O reino resgata, liberta, cura, acalma, questiona. Por que tendes tanto medo? O medo só toma lugar dos que ainda não sabem quem é Jesus. Enquanto isto, é preciso fazer a travessia, é preciso ir para o outro lado, é preciso ir ao encontro do povo. É preciso que este reino seja abrangente bem para além das tempestades e dos medos que vêm de dentro das pessoas e não da natureza no seu processo harmônico e natural. Que esse reino seja o nosso motivador, meu irmão, minha irmã. Que esse reino nos dê forças para entendermos quem é Jesus, nos aproximarmos mais e mais deste Jesus aqui demonstrado por São Marcos. Nos engajando com fé e com coragem no projeto dele para mudarmos este mundo. Este mundo aqui, não metemos a cabeça de forma demente, perversamente demente, num mundo imaginário que os pregadores inventam para assustar ainda mais as pessoas. Que esse reino seja contigo, meu irmão, minha irmã. Que ele habite o teu ser. Que ele movimente o barco da tua vida por entre as ondas, sem que tu te deixes afogar pelo medo. Que a tua fé, como a minha, muitas vezes tão tímida esta fé, seja tão forte que nos leve a perceber quem é Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.